Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nesse dia nós queremos celebrar culto ao nosso Deus. Nesse domingo é o segundo domingo que nós não podemos estar presencialmente na nossa comunidade. Mas isso não é motivo para nós não estarmos juntos celebrando ao Senhor. Por isso, em cada casa, nós queremos nos unir, mesmo longe, nossos corações, nossos espíritos estão juntos. Por isso, nós queremos louvar a Deus nesse culto, porque é para Ele que nós fazemos esse culto, porque esse culto é realizado em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Gostaria de saudá-los também com a palavra do Salmo de número 66, o verso 20, que nos diz: Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Que essas palavras possam ser certeza na sua e na minha vida. Que nós possamos confiar que o nosso Deus não rejeita, não fica com os seus ouvidos surdos à nossa oração. Nesse momento em que talvez nós tenhamos buscado, orado mais a Deus. Deus não quer ser buscado só nos momentos de sofrimento, mas também nos momentos de alegria. Mas talvez agora nós estamos buscando mais a Deus. E que nós possamos perceber que Ele não rejeita a nossa oração. Assim como o nosso Deus, Ele não afasta de nós o seu amor. Ele continua nos amando, Ele continua nos cuidando. E mesmo que nós possamos passar por dores, passar por sofrimentos, a certeza é que Deus continua conosco, Deus continua nos amando. E eu convido que aí na sua casa nós possamos orar e buscar a vontade do nosso Deus em oração. Oramos. Senhor Deus, obrigado porque nesse dia nós podemos estar aqui na Tua presença, orando, Te buscando, tendo a certeza que Tu não rejeitas a nossa oração. Também tendo a certeza que o Teu amor continua presente em nossas vidas. Mesmo nesse momento de epidemia, nesse momento talvez que muitos estão com angústia, sofrimento, nós cremos que o Teu amor permanece conosco. Que nós possamos sentir o Teu amor, que nós possamos sentir o Teu abraço, que Tu estás conosco e não nos abandona. Te pedimos também perdão, Senhor, pedimos perdão pelo nosso pecado, pelo nosso erro, a nossa culpa, e que em Cristo Jesus nós possamos encontrar o perdão, a restauração das nossas vidas. Senhor Deus, que Tu possa nos dar em Cristo Jesus o coração puro, um coração limpo que nós precisamos, que nós também possamos nos arrepender, que nós também possamos ter um coração quebrantado. E Senhor Deus, Te pedimos que nesse culto Tu possa nos encher com o Teu Espírito Santo, que nós possamos ser cheios de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo, e que nós possamos, de fato, ter a certeza que Tu não rejeitas a nossa oração, que Tu não afasta de nós o Teu amor, e Tu estás aqui conosco, com nossas famílias, em nossos lares, e Tu não nos abandona. Em Cristo Jesus que nós oramos nesse dia. Amém. E assim como diz o salmista, louvado seja Deus. Que nós possamos louvar a Deus, porque Ele não rejeita a nossa oração, porque Ele não afasta de nós o seu amor, e por isso nós possamos também louvá-lo. Eu te convido a louvar conosco, aí na sua casa, com a sua família, sozinho, que você possa louvar e reconhecer esse Deus de amor que te ama. Nós queremos ouvir Tua voz.
cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Estamos num momento muito difícil. A gente está passando por um período aí de conturbação aí, todo mundo. E eu acho que não existe momento mais propício para a gente praticar o que Jesus deixou de mensagem pra gente, que é amar ao próximo. Amar ao próximo como a gente ama nós mesmos. Então, se tem um momento para isso, é agora. Então, a gente tem que pedir para Ele, pra gente agir da melhor forma para que isso aconteça. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso
nesses tempos difíceis que estamos passando agora, surgem muitas incertezas no nosso coração, na nossa mente. A gente acaba ficando com muito medo, a gente acaba criando às vezes até uma paranoia na nossa cabeça e a gente não sabe o que fazer, às vezes a gente fica de mãos atadas, a gente não sabe como agir. Mas o que a gente tem que fazer nesse momento, além de cuidar um do outro, além de praticar o amor com o próximo, é colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Porque se a gente confiar nele, tudo vai acontecer como ele tem planejado pra gente. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando a gente tem fé nele, a gente sempre se tranquiliza mais. Porque a gente sabe que o que ele quiser vai acontecer na nossa vida. Então, acho que a melhor coisa a se fazer agora é isso. Confiar tudo nas mãos de Deus. Confiar tudo em Deus. Porque ele sabe tudo o que fazer. Ele sabe de todas as coisas. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu
Nesse dia eu gostaria de refletir com vocês sobre a palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 e seguintes. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e seguintes, Jesus Cristo, Ele nos diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Venham a mim, diz Jesus, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Essa palavra, eu creio que ela é muito especial para esse momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos num momento em que nós estamos, talvez há uma semana, 2 semanas, algumas pessoas há 5, 10 dias já em suas casas. E apesar de talvez nós não estarmos trabalhando, fazendo atividades do trabalho, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Não por causa do nosso trabalho, mas por causa da situação em que nós vivemos. Nós estamos cansados porque nós não sabemos o que está acontecendo de fato. Nós não temos resposta para muitas das nossas perguntas. Isso acaba nos deixando sobrecarregados. Talvez alguns de vocês estão há semanas, há dias, sem ver um familiar de vocês, sem ver o pai, sem ver a mãe, sem ver os filhos, o avô, a avó. Algumas pessoas, até mesmo na nossa comunidade, sem nem poder estar na presença junto com o marido, com a esposa. E nós não sabemos quantos dias isso ainda vai perdurar. E isso nos cansa, isso nos sobrecarrega, isso nos deixa aflitos, angustiados, ansiosos com toda a situação que nós vivemos. Talvez alguns de vocês estão aflitos, cansados, sobrecarregados, porque o nosso comércio, o nosso trabalho, nós temos que ficar em casa, e como nós vamos ganhar o pão de cada dia? Como nós vamos receber no final do mês se nós não estamos trabalhando? Talvez somos autônomos, temos uma pequena empresa, uma grande empresa, e mesmo assim nós não sabemos o que será do dia de amanhã. E com certeza isso tem cansado a muitos, tem sobrecarregado a cada um de nós. E nós estamos sofrendo. Talvez alguns de vocês, ligado a tudo isso, ainda passam por dores. Talvez um tratamento de alguma doença. Talvez algum conflito familiar com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Talvez com os filhos. Talvez uma situação ainda não bem resolvida no seu trabalho. E tudo isso faz com que aumente o nosso cansaço, a nossa sobrecarga. E cada vez mais nós vivemos tempos, apesar, mesmo sem toda essa epidemia que nós vivemos, com estresse, com ansiedade. Talvez alguns de vocês vivem em momentos de depressão. E tudo isso nos cansa, tudo isso nos sobrecarrega. E a gente pode se perguntar, será que essa palavra de Jesus, ela é para mim? Será que essa palavra de Jesus não é apenas para as outras pessoas, para aqueles que são melhores do que eu, para aqueles que se entregaram mais para a obra de Jesus do que eu? E quando a gente olha, Jesus nos diz: venham a mim, todos vocês.
Jesus não especifica para quem Ele está falando. Ele está dizendo para todos. O convite dele não é só para os ricos, não é só para os pobres, não é só para aqueles que são queridos, que fazem um monte de atividades religiosas. Mas Jesus diz que é para todos. Todos são convidados a ir até Ele, com essa condição. Se você está cansado, se isso que eu falei logo no início é para a sua vida, se você está cansado, se você está sobrecarregado, Jesus, nesse dia, ao você ouvir essas palavras, Ele te faz esse convite. Vá até Ele. Mas talvez você possa estar se perguntando, como assim Jesus? Jesus viveu há 2000 anos atrás, Jesus foi apenas um mestre, Jesus foi apenas uma pessoa que ensinou alguns discípulos e esses discípulos levaram essa mensagem de amor. Como eu posso ir até Jesus? Eu não sei quem me escuta nesse dia no YouTube, mas eu gostaria de te dizer que Jesus, Ele não foi apenas um homem, Ele não foi apenas um ser humano, apenas um professor, apenas um mestre que tinha os seus discípulos e depois da sua morte Ele disse: vão e falem sobre isso que eu ensinei. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que morava na eternidade com Deus. Tinha um relacionamento de amor, um relacionamento íntimo com Deus. Nós cremos num Deus que se revela em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a grande questão é que Jesus, quando estava na eternidade, no reino dos céus, Ele não precisava ter entrado nesse mundo. Ele não precisava ter encarnado, como é a expressão que nós usamos na teologia, quando Ele se fez ser humano. Quando Ele nasceu de uma mulher e se tornou 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus. E lá no nascimento Ele já sentiu o sofrimento. Ele já sentiu a dor como qualquer criança que nasce e a primeira coisa que faz é chorar. Ao longo da sua vida, Jesus viu a dor, viu o sofrimento de perto. Assim como nós, Jesus também chorou por pessoas queridas. Jesus, nos evangelhos não fala mais sobre José, o seu pai. Possivelmente Jesus chorou porque ficou luto, ficou enlutado, ficou órfão do pai. Jesus, ao longo da sua caminhada, Ele chorou por Lázaro, um amigo muito próximo que Ele tinha, porque ele havia falecido. Jesus sentiu a dor e o sofrimento. E por isso Jesus, Ele sentiu essa dor e esse sofrimento, e Ele pode dizer a nós: venham a mim quem está cansado e sobrecarregado, pois eu lhes darei descanso. Porque Ele não é um Deus distante, não é um Deus que está longe, não conhece o sofrimento humano, mas Jesus conhece o nosso sofrimento, porque Ele passou pelo sofrimento. Mas talvez você ainda pode me perguntar: mas Jesus ainda assim morreu. Como eu posso me achegar a Ele? Como eu posso me aproximar dEle? Como eu posso vir a Ele como Ele me diz? Meu querido, aquilo que nós somos convidados a crer em fé é que Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou. E a sua morte na cruz vence o sofrimento. A sua ressurreição significa que Ele está vivo nesse momento e que Ele venceu o sofrimento, Ele venceu a morte e, como diz as Escrituras, Ele subiu aos céus, está à direita de Deus Pai. E é por isso que nós podemos nos achegar a Ele em fé, em oração. Em oração nós podemos levar a Deus a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso cansaço, a nossa sobrecarga. E a palavra que Jesus disse para esses discípulos, para essas pessoas da sua época, Jesus continua dizendo a nós.
Ele conhece o nosso sofrimento. Ele passou por sofrimentos iguais a nós e por isso Ele quer aliviar e quer trazer descanso para nós. O que Jesus continua dizendo e que nós temos que entender é que Ele não só faz um convite, mas Ele nos diz como nós podemos descansar, como nós podemos ser aliviados desse nosso cansaço. Ele vai continuar dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Aquilo que Jesus nos diz é que nós devemos abandonar o nosso jugo, porque Ele diz que o meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo que lhes dou é leve. Ou seja, Jesus quer fazer uma troca conosco. Jesus quer que nós demos a Ele o nosso cansaço, o nosso fardo, as nossas aflições, as nossas dores e aqui também o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso ressentimento, as nossas dores da alma, não só do corpo físico. Porque Jesus quer ganhar essas coisas e em troca Ele nos diz que Ele nos dá o seu fardo, mas o seu fardo não é pesado como o nosso. O seu fardo não é difícil de carregar como o nosso. E aqui nós temos que entender um processo, uma parte da vida de Jesus que nos permite fazer essa grande troca. Porque Jesus recebe o nosso pecado, Jesus recebe as nossas dores, porque Ele foi o homem de dores, como diz a Bíblia. E naquela cruz, Ele morre em nosso lugar. Jesus não recebe só a nossa dor, não recebe só nossas aflições, como diz Isaías, o profeta, lá do Antigo Testamento, sobre Ele estavam as nossas enfermidades, sobre Ele estavam as nossas aflições, mas sobre Jesus também estavam os nossos pecados. O meu pecado que eu cometo contra o meu próximo, contra as pessoas ao meu redor, contra a minha esposa, contra o meu filho, contra as pessoas que eu até quero bem, esses pecados que eu cometo contra Deus, todos eles, Jesus pegou sobre Ele. O meu fardo, Jesus tirou dos meus ombros. A tua culpa do teu passado, a tua culpa que talvez algo que tu fez no passado que tu não consegue se perdoar, esse fardo Jesus quer tirar dos teus ombros. E talvez tu já tenha carregado ele por muito e muito tempo e tu tenha cada vez mais se encurvado por causa disso. Nesse dia eu quero te dizer que esse sofrimento, que essa dor, Jesus quer tirar dos teus ombros. Porque Jesus quer carregar esse sofrimento, esse pecado, essa dor na cruz. E o que Jesus nos dá em troca? Bom, Jesus nos dá a sua vida perfeita. Jesus nos dá a sua justiça perante Deus. Jesus nos dá todo o seu amor, toda a sua compaixão, tudo que Ele tem e que é o melhor que nós podemos receber, Ele nos dá. E Ele nos dá de graça. Ele nos dá sem nos cobrar nada, sem nos pedir nada, a não ser que a gente faça essa troca. E a gente poderia se perguntar, quem seria louco bastante para fazer uma troca dessas? Pegar o meu pecado, a minha sujeira, e nos dar em troca uma vida limpa, uma vida pura, uma vida graciosa. O nosso Deus faz essa loucura. Nosso Deus tem esse louco amor por nós e nos ama dessa forma. Ele nos ama dessa forma e Ele nos diz que Ele quer fazer essa troca. E é por isso talvez tu possa se perguntar, eu mereço ser salvo? Não, eu não mereço, porque quando eu olho para mim eu só tenho esses fardos, essa culpa, esse pecado dentro de mim que me deixa cada vez mais egoísta.
Mas Jesus pega isso de graça. Jesus não olha para isso e Jesus carrega isso na cruz. E Ele entrega no lugar a sua vida perfeita para nós. E naquela cruz, e aqui talvez é o mais importante nessa noite, nesse dia que você está assistindo essa mensagem, Jesus, Ele carrega um sofrimento muito maior do que nós podemos imaginar. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que várias pessoas sofreram, várias pessoas foram martirizadas por causa da sua fé em Cristo. E talvez nós podemos nos perguntar como Jesus, um pouco antes, Ele sofre pelo que Ele vai passar na cruz. Se outras pessoas, mártires, sofreram dores, talvez na sua morte, tão cruéis quanto Jesus. Como Jesus tem medo da morte que Ele vai enfrentar. E aqui, meu querido, minha querida, a gente tem que entender o que significa a cruz, o que significa essa troca. Porque quando Jesus carrega o seu fardo, quando Jesus carrega o meu pecado, quando Jesus carrega a nossa culpa, naquela cruz, tem um momento em que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? E ali Jesus carrega um sofrimento tão grande, que como nós ouvimos no início da mensagem, Jesus estava com Deus o tempo todo, Jesus estava na presença de Deus porque Ele era Deus e Ele vivia com Deus eternamente, em amor eternamente. E nesse momento Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Nós não temos noção, nós não temos como sentir o sofrimento que Jesus sentiu nesse momento em ser abandonado por Deus. E Deus, que é eterno, Ele sente essa dor de uma forma eterna, de uma forma infinita. E é por isso que Jesus, Ele tem medo, se nós pudéssemos usar, Ele está aflito, Ele está cansado, Ele está sobrecarregado um pouco antes de ir para a cruz, porque Ele sabe o sofrimento que Ele vai sofrer lá. Mas Ele é vitorioso, porque Ele aguenta até o fim, para que nós não precisássemos aguentar esse sofrimento. Ele faz uma troca conosco e Ele nos dá a sua vida, a sua ressurreição, a sua salvação em nosso lugar. Talvez é difícil para aqueles que passam por momentos de dores, porque isso talvez é muito filosófico, isso é muito teológico, e talvez quando nós passamos pelas angústias, pela sofridão, a gente se pergunta: o que eu posso levar com isso tudo? A resposta talvez seja: o nosso Deus sente a dor, sabe da dor que você passa, e Ele passou por essa dor para que nós não precisássemos sofrer o sofrimento eterno. Ele passou por esse sofrimento para que nós pudéssemos ter a certeza que nós temos a vitória garantida sobre o sofrimento. A dor um dia vai acabar, o sofrimento um dia vai acabar, porque Jesus fez essa troca em nosso lugar. E Ele nos dá o seu fardo, que é leve, para nós carregarmos. E eu gostaria ainda de trazer uma última palavra para nós, encerrando também essa mensagem, que ela se encontra em Gálatas, capítulo 6, o verso 2, onde nos diz: ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Jesus levou o teu, o meu, o nosso fardo. Mas nós ainda passamos por momentos de dor, nós ainda passamos por momentos de sofrimento, nós ainda choramos nesse mundo que nós estamos. Nós temos a certeza da vida eterna para o outro mundo, no paraíso, no reino dos céus. Mas nesse mundo aqui, nós cumprimos a lei de Cristo quando nós carregamos os fardos um dos outros. Assim como Jesus carregou o nosso fardo, nós somos chamados a olhar para as dores,
pelas dificuldades, pelo sofrimento do nosso próximo e ajudá-lo. Assim como a Letícia disse antes que nós devemos nos amar uns aos outros, essa é a forma de nós carregarmos os fardos uns dos outros, amando o nosso próximo, cuidando dele. Talvez nesse momento de epidemia onde nós não podemos estar presentes, mas ligar para as pessoas, ouvir as pessoas nesse momento em que elas se sentem cansadas e sobrecarregadas. E podem ter certeza que quando nós fazemos isso, ao final nós cumprimos a lei de Cristo e talvez o nosso próprio fardo, o fardo do nosso próximo, ele se torna mais leve. Porque quando uns ajudam os outros, quando nós carregamos os fardos uns dos outros, o nosso fardo fica mais leve, o fardo do nosso próximo fica mais leve, e que assim nós possamos ser cuidados, abençoados pelo nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está cansado, se você está sobrecarregado, carregue o fardo até Cristo e deixe aos pés de Jesus, e Ele te dará descanso. Ele te aliviará esse fardo que você está carregando. E também ajude o seu próximo, a pessoa ao seu lado, a carregar o fardo que ela leva. Talvez até Jesus, e se ela já entregou o seu fardo a Jesus, que nós possamos ajudar o nosso próximo nas suas dores e dificuldades. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de ti, que Deus nos proteja nesse momento de epidemia que nós estamos, e que Deus possa nos dar o alívio e o descanso que nós precisamos. Amém. Cuida bem, Senhor, daqueles que me seguem no caminho. Cuida bem, Senhor, daqueles que se encontram ao meu lado. Cuida bem, Senhor. Caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão em minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Nós estamos chegando ao fim do nosso culto e nós também queremos encerrar essa celebração, esse culto, orando ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque mesmo longe, os nossos corações podem estar juntos. Obrigado, Senhor, porque nós em nossos lares podemos também saber que igreja não é apenas o templo, não é apenas o prédio, não é apenas a construção, mas igreja é quando o corpo de Cristo, quando cada um de nós estamos unidos contigo. Por isso, Senhor,
derrama a Tua bênção sobre essa Tua igreja, sobre a comunidade que se reuniu em várias casas, em várias cidades, em vários países, talvez de forma online, alguns em culto doméstico, mas abençoa cada um de nós. Também nos cuida, Senhor, nos protege nossas famílias, protege a cada um de nós, que nós não venhamos a ficar contaminados pelo coronavírus. Também pedimos, Senhor, por aqueles que já foram contaminados, que Tu possa restabelecer a saúde deles. Infelizmente, Senhor, nós sabemos que algumas pessoas já faleceram, estão falecendo e ainda falecerão por causa dessa doença. Te pedimos também que Tu possa cuidar da família enlutada, em todos os cantos desse mundo, que Tu possa cuidar de cada um deles. A nossa oração, Senhor, é nos lembrando que nós nos alegramos com os que se alegram, mas também choram com os que choram. E nesse momento, Senhor, de ansiedade, de dor, de tristeza e de sofrimento, que nós possamos olhar para Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que sofreu, aquele que viveu também como nós, porém sem pecados, passou pela dor da cruz, suportou o sofrimento de ser abandonado por Deus. Uma dor que com certeza nenhum de nós vai sentir. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus conosco, o Deus que se importa, o Deus que nos ama. Cuida de cada um, cuida de cada família, cuida da nossa cidade, cuida do nosso país, ó Senhor. Cuida também do mundo todo, que chora e que sente a dor, e que nós possamos ser restaurados. E nessa época de Quaresma, que nós possamos nos lembrar que a Páscoa, que a ressurreição é uma certeza nas nossas vidas. Assim, Senhor, nós Te pedimos e oramos, encerrando esse culto com as palavras que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que também possamos receber a bênção de Deus quando Ele quer nos abençoar em nossas casas, assim como nós ouvimos daqueles que estão à nossa frente, ao nosso lado. Cuida também de mim, Senhor, que a bênção de Deus possa estar conosco, cuidando de nós, e que assim o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria também em nossos lares. Amém.